Fala galera do Vascão, bora reagir a mais um vídeo aqui do SBT Esporte Rio, porque final de semana já agora tem Vasco pelo Campeonato Brasileiro, né, rapaziada? Jogo difícil, jogo importantíssimo. O Vasco está numa condição desagradável no Campeonato Brasileiro, vai ter confronto direto com o Santos. O Santos tem um jogo a mais que o Vasco. Caso o Vasco vença, o Vasco vai a 20 pontos, o Santos tem 21 pontos. A situação está bem complicada ali na parte de baixo, né? Mas o Vasco tem muita chance. Não, o Vasco tem 16 pontos, né? Iria 19, colocaria o Vitória na zona de rebaixamento. O Vasco tem 2 jogos a menos que o Vitória. Final de semana é o encontro do Neymar com o Felipe Coutinho. Verdade. Calma. Não sei se ele tá rindo de felicidade, de nervoso. Calma. Vasco pelo e histórico, Santos. alguém pode sentir aí. Quem será? Vamos lá. A gente vai falar do Vasco, vai encontrar o Santos. Então é Neymar com Coutinho. O Pedrosa vai trazer todas as informações para essa partida. Mas antes a gente vai ver... Pedrosa! Coutinho e Neymar no final de semana, Santos e Vasco, confronto diretíssimo, né? Isso Naquela aí. briga... Por título? Não, Venê, negócio de rebaixamento. Não, eu só fiz uma pergunta, ué. Porque lembrou Coutinho e Neymar, acha que é título. Mas não. Mas não. E esse jogo é no Morumbi, pra quem não tá avisado ainda. Mais de 40 mil ingressos já vendidos, inclusive, para essa partida. A torcida do Vasco deve comparecer em peso lá e a torcida do Santos também. Um jogo em que o Santos está um leve crescimento, digamos assim, né? Principalmente embalado com a vitória diante do Cruzeiro. É um Santos que tem algumas dúvidas, pode ser que o Tiquinho Soares seja titular, mas tem também... Cuidado com o meu Tiquinho, hein? O Rollheiser e o Santos tem alguns jogadores que foram contratados que estão entrando no time, né? Como o próprio Mike, que veio do Palmeiras, lateral direito que deve ser titular. O Zé Rafael cada vez mais ganhando minutos. Tem o Cabadeiro, que foi importante também pro Santos. Enfim, é um Santos que teoricamente está num momento melhor do que o do Vasco. Não por conta da posição na tabela, mas por ter vindo de vitória. Já o Vasco também tem algumas novidades. Primeiro tem que lembrar... Calma aí. Antes de falar, vamos ver no VT de Igor Pérez. Na volta, eu quero que você fale essas novidades e que você fale a provável escalação do Vasco. Vamos nessa. Depois de uma semana sem entrar em campo, o Vasco vai à capital paulista no próximo domingo para enfrentar o Santos às 4 da tarde no Morumbis, pela 20ª rodada do Brasileirão. E para muitos, o que pode ser considerado um duelo dos desesperados, para o elenco cruzmaltino é estímulo na luta para tentar fugir do Z4. Nesse momento, o Vasco tem 16 pontos, está em 17º lugar, mas se vencer o Santos na rodada, fica só a 2 pontos do Peixe. E com a saída de João Vitor, rumo ao futebol da Rússia, o técnico Fernando Diniz já planeja opções na zaga para a partida do fim de semana. A princípio, ele deve contar com Hugo Moura improvisado e com Lucas Freitas para iniciar o jogo. Mas Maurício Lemos também segue cotado para a vaga. Tudo isso enquanto as negociações com o colombiano Carlos Cuesta avançam. O clima pode ser de tensão, mas também há espaço para celebrar. No treino de ontem, o lateral direito Puma Rodrigues foi homenageado por completar 100 jogos com a camisa do Gigante da Colina. O jogador recebeu um quadro com o uniforme do clube e com o número 100 nas costas. Para ele, mesmo que seu momento seja de indefinição, é também de gratidão. Muito feliz pelos 100 jogos, con este club gigantesco, la verdad una camisa muy bonita para guardar un recuerdo, la verdad, y agradecerle ao clube por el presente. Que o clima de leveza, mesmo temporário, seja só o início de bons ventos para o time da virada. Fala do seu Vasco, Pedrosa. O Verratti está suspenso, né? Então tem uma grande dúvida aí no ataque, mas deve ser o David. Eu vou trazer a provável escalação e amanhã a gente confirma, até porque tem mais um treino amanhã. Léo Jardim, na lateral direita, Paulo Henrique, na zaga, Hugo Moura, porque o João Vitor já viajou para o CSKA, e o Lucas Freitas junto com o Lucas Pitol. Na posição de volante, Jair, Tietê, um pouco mais à frente, Coutinho, Ryan e Nuno, e o David, acredito que o David seja o titular. Lembrando que o Cauã Barros deve ser relacionado para essa partida, é um reforço caseiro que o Vasco vai ter depois da volta de empréstimo dele. E também o Vasco ontem teve a chegada do Andrés Gomes, o ponta colombiano que a gente citou aqui, vai utilizar a camisa 11
vai realizar exames para assinar, mas nas próximas partidas já deve ficar à disposição. E o diretor Admar Lopes, notícia que a gente trouxe exclusivamente, está na Turquia para negociar com o Carlos Cuesta, zagueiro colombiano da seleção colombiana também. Tudo do Vasco, @canal do Pedrosa. Sigam ele lá. Sobre o Vasco da Gama, com 2 reforços colombianos. O primeiro deles, todo mundo já sabe, Andrés Gomes, atacante que desembarca às 19h45 dessa quinta-feira. O segundo, Carlos Cuesta, zagueiro de 27 anos de idade, pertence ao Galatasaray na Turquia. A informação é de que o Vasco já se acertou com o Galatasaray, operação de 6 milhões de euros, por 60% dos direitos econômicos. O Galatasaray ainda pode faturar mais 2 milhões de euros por bônus que estão atrelados ao número de jogos com a camisa Cruz Maltina. Confesso que achei as cifras bastante altas, mesmo fazendo a observação de que o Carlos Cuesta, com exceção à passagem pelo Galatasaray, tem bons números. Jogador que foi titular da seleção colombiana na Copa América, quando a seleção da Colômbia ficou com o vice-campeonato, perdendo apenas para a Argentina na grande decisão. Resta saber se ele chega para ser melhor do que o João Vitor, não parece ser algo também tão difícil assim. Só para completar, contar que Andrés Gomes fará exames médicos nessa sexta-feira. Inicialmente ele desembarcaria para virar reforço do Vasco na sexta, houve uma antecipação, ele já está chegando ao Rio de Janeiro e passa por exames para assinar contrato. Atleta que pertence ao Rennes, da França, chega por empréstimo com opção de compra, ela vira obrigação se metas fáceis forem batidas. Só para arrematar sobre o Vasco, contar que Pedrinho, presidente do clube, prestou depoimento na tarde dessa quinta-feira no Rio de Janeiro, após denúncias de um plano para sequestrar. Quero falar agora sobre o Vasco, que tentou a contratação do zagueiro Léo Duarte, você vai lembrar dele. Atleta revelado no Desportivo Brasil e com boa passagem pelo Flamengo, hoje pertence ao Istambul Başakşehir. A equipe turca não quis abrir conversas com o Vasco, entendendo que o Léo tem papel importante por lá. Já Andrés Gomes desembarcou no Rio de Janeiro na noite dessa quinta-feira e falou como atleta do Vasco. Ele disse que está muito bem fisicamente, apesar de sentir uma dor no quadríceps. Para completar, registrar que o Fortaleza recusou proposta de 22 milhões de reais pelo zagueiro Gustavo Mancha, revelado no Verdão, e que ainda tem parte do percentual preso ao Palmeiras. O interessado era o Olympiacos da Grécia, que prometeu melhorar sua oferta nos próximos dias. É isso aí, galera do Vascão. A situação do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro não é nada das agradáveis, né? Todo mundo já sabe. Contratação chegando aí que pode ajudar muito o Vasco a sair dessa zona complicada. O Vasco não pode cair, cara. O Vasco não pode ser rebaixado mais uma vez. O Santos vem de 2 vitórias consecutivas. Tá na hora de perder uma, né? Tá na hora de perder uma em casa. O Inter conseguiu vencer o Santos na Vila Belmiro. Deixa eu ver se alguém mais conseguiu. O Botafogo conseguiu. O Red Bull Bragantino também venceu o Santos. O Vasco venceu em São Januário, né? O primeiro jogo. Já é virada de turno agora, né? Virada de turno, rapaz. Será que foi o primeiro jogo? Deixa eu ver aqui. Não é virada de turno, né? Só tem o Cruzeiro que já concluiu o turno. É o jogo, acho que isso aqui é um jogo atrasado. Não, é o jogo da virada de turno. Aí o Vasco tem 2 jogos atrasados, tá certo. De agora pra lá, o Vasco precisa fazer um turno melhor do que esse. O Vasco precisa, cara. O Vasco precisa, moço, de 29 pontos. O Vasco fez 16. Cara, que loucura, velho. Que loucura. O Vasco é 29, 30, 40. O Vasco precisa de 29 pontos, cara. Precisa de o dobro de pontos que ele fez até aqui no Campeonato Brasileiro, né? O Vasco perdeu pro Mirassol, tem muito empate, né? Empate em casa, inclusive. Derrota pro Botafogo em casa, derrota pro Bragantino em casa. Esse jogo contra o Bragantino aqui, o Vasco mereceu muito a vitória, mas é coisa que acontece só com o Vasco, né? Tem derrota pro Fluminense, derrota pro Vitória, cara. O Vasco tomou 4-1 do Puerto Cabelo.
Que loucura, hein? Perdeu em casa pro Palmeiras, num jogo que também o Vasco mereceu vencer esse jogo aqui. Derrota pro Cruzeiro, derrota pro Ceará. Conseguiu arrancar um empate do Flamengo. Um jogo que até mereceu também uma vitória. 3-0 pro Corinthians. É o primeiro jogo do Brasileirão. Foi 2-1 em cima do Santos. Começou bem. Segundo jogo já tomou o sonoro 3-0 do Corinthians. O terceiro jogo o Vasco venceu o Sport por 3-1. Perdeu pro Ceará, empatou com o Flamengo. Aí perdeu pro Cruzeiro, perdeu pro Palmeiras. Aí veio uma série de bagaceira aí, né, rapaziada?